Fala pessoal, aqui é o Ricardo Andrade, advogado. Minha esposa ali me assessorando. Bem, o assunto de hoje é bem polêmico. O pessoal está sofrendo muito aí com o coronavírus. E eu irei. Opa! O pessoal está sofrendo muito com o coronavírus e a questão da inadimplência virou uma constância aí. Não é somente nas pensões alimentícias, é em todas as áreas. Então eu resolvi isso. O tá aqui me perguntando sobre uma dúvida sobre as mensalidades das faculdades. Bem, eu sou advogado de família e mais qualquer coisa você manda aí um direct pra mim, tá certo? Tá certo. Você manda um direct pra mim que eu posso tirar essa tua dúvida, questão de faculdade, né? É, coisa não tá fácil, não é somente tranquilo, cara. Coisa não tá fácil pra nenhum setor. Então, essa live ela tem o objetivo aí de sanar essa dúvida sobre a inadimplência das pensões alimentícias. Como é que fica? Porque quando o alimentante ele é empregado, ele tem carteira assinada, vão colocando aí suas dúvidas, tá? Que eu vou responder uma por uma. Vai aproveitando, vai colocando as dúvidas aí. E se eu ver que você está interessado em querer participar ao vivo, a gente tira um papo aí para esclarecer mesmo a dúvida, tá certo? Bem, aí quando eu ajuizo uma pensão de alimentos e a pessoa, o alimentante, ele tem emprego fixo, o que é que acontece? O desconto é em folha. Vai ali certinho a conta corrente da mãe, a mãe administra aquele dinheiro e resolve o problema da criança. Cobre ali as necessidades da criança, né? Mas e quando o pai é um freelancer? Ele é um autônomo. Como é que resolve isso? Bem, já vou adiantando aqui para quem não me conhece, né? Eu sou o Ricardo Andrade, advogado de família. Então, vou logo avisando que a justiça está funcionando de vento e polpa, não está parada não, tá? Os juízes estão de suas residências decidindo tranquilamente. Por incrível que pareça, tá até rápido. Que caiu a demanda, né? O pessoal se conteve, mas os juízes estão trabalhando sem parar, viu? De suas residências. E o que é que ficou aí pendente com relação à justiça? Vou te dando essa atualização aí. Contato. Não pode ter contato. Então, audiência de conciliação presencial não está sendo possível, tá? Mas, se for possível audiência por videochamada, a coisa acontece naturalmente. Por exemplo, se o alimentante mora em outro país e a mãe e a criança está aqui, pode ocorrer sim. Por que não? Vai depender da vara, do juiz que caiu aquele tipo de ação, né? E a coisa vai fluir, tá certo? Agora, se a pensão é provisória, você é uma vencedora. Tem uma novidade logo logo aí pra você. Você é uma cliente minha. Logo logo tu vai ver aí uma vitória aí, viu? Fé em Deus. É, então, o que é que a gente pode fazer, mesmo com a justiça estando paralisada? Como é que a gente vai resolver? Se a mãe me procura, eu ajuizo uma pensão provisória, né? Solicita ali uma pensão provisória. Ok. O juiz decide. Só que se o alimentante for
empregado de carteira assinada, aí a coisa vai fluir. E se ele for um freelancer? Né? É aí que a coisa complica, tá? Porque a pensão provisória, qual é a finalidade dela? A finalidade dela é tirar a criança de risco para que a decisão definitiva possa ocorrer ali depois de 2 meses, 3 meses, mas os alimentos da criança ficam garantidos. Vou dar um exemplo. Semana passada, o juiz decidiu para mim uma pensão provisória de R$ 2.000. A minha cliente, ela não está online aí, mas ela ficou feliz, né? Mas só que eu pedi uma pensão muito maior. O juiz, por conta da falta do contraditório, por ele não estar vendo ali o alimentante, não ter conversado, checado as informações, ele decidiu a menor. Então, para evitar ali um dano também para o alimentante, ele decidiu um pouco menor. Tá? O cara tem capacidade um pouquinho acima da média, mas a justiça alcançou ele em favor da criança. Ele vai ficar pagando esses R$ 2.000, 2 salários mínimos, né? Até essa pandemia passar, e quando a decisão se concluir, vai subir com certeza. Mas e quem não consegue pagar? Como é que faz? É isso aí que eu vou abordar hoje, tá? Eu vou falar sobre ao mesmo tempo já vou dando a dica. Acordo resolve? E aí? Nessa situação, acordo resolve? Rapaz, eu tô para ver um problema que acordo não resolva. E ele é uma das minhas especialidades. Organizar um acordo. Por quê? Ele não exige a presença física das pessoas envolvidas. Quando as pessoas entram em acordo e me procuram, elas concordam com aquilo que foi ali deliberado por elas, entendeu? E eu ajuizo aquele acordo via sistema da justiça, que está funcionando aí, como eu acabei de dizer, e o juiz aprecia e coloca, porque eu faço uma coisa bem feita. Então, ele não precisa esperar ver as partes e tal, principalmente nessa questão de pandemia, né? Está mais para histeria pandêmica, porque nem tem tanto infectados assim, mas a coisa tomou uma proporção que está prejudicando todo mundo. Como é que a criança vai receber se o alimentante perdeu o emprego? Quem concorda comigo aí, dá um like. Como é que a mãe vai receber aquela pensão todo mês se a empresa quebrou do alimentante? Então, a gente não pode querer tirar leite de pedra, não é verdade? Qual é a solução para esse momento de crise econômica causada pelo coronavírus? Me dê uma dica aí. Eu já dei a palavrinha chave. Dê uma dica aí, Jaqueline. Eu já dei a luz aqui do que pode vir a ser a solução para esse momento de crise. É o acordo, gente. É o acordo. O acordo. Por quê? Vamos supor que você tem direito ali a uma pensão alimentícia para sua criança de 2 salários mínimos. Certo? Diga aí, Daiane. E o alimentante chega para você e diz assim: eu só posso lhe dar 1 salário mínimo por mês. Aí ele vai dizer: poxa, só que eu não posso te pagar os 2 salários mínimos. Porque está decidido ali no acordo judicial que a gente organizou que eu tenho que te pagar dois salários mínimos, e isso aí vai registrar
na minha conta corrente, vai sair como um extrato, e é o que eu tenho como segurança. Por isso que eu não vou pagar, ou então aproveita a situação para não pagar. Como é que a gente resolve isso? Porque a questão é de crise. A gente sabe que ele tem a obrigação de pagar toda a quantia em pecúnia, não é em favor, não, tá? Isso eu quero deixar até claro. Tem muitas mães que estão sofrendo com isso. Ele vai lá, paga em roupa, paga em sapato, paga em viagens. Ele tem que pagar em pecúnia. Ah, crime impossível. É um crime que não pode ser concretizado. Eu não posso estar dando aula aqui, não. Por exemplo, o estelionato. Não existe tentativa. É um crime impossível. Porque ele tem que causar dano ao a pessoa que sofreu o estelionato. Entendeu? Crime impossível. Tá? Mas a aula aqui não é bem uma aula, não. É sobre alimentos, tá? Não sei se você foi meu aluno. Bem, então é o seguinte. O problema que estamos vivenciando é a crise, tá? Crise. Essa crise de inadimplência, tudo bem, que a gente bate um papo aí depois. Né? Então, a inadimplência, ela é uma ameaça constante para que as mães, mesmo fora de crise, não alcancem ali a pensão em sua plenitude. Ele às vezes tem mês que ele pode dizer assim: "Ah, esse mês foi fraco. Eu vou pagar um pouco abaixo". Já está errado, já está, né, passivo ali de ser executado. Mas só que eu tenho uma novidade aí, horrível, mas não é bem horrível, ruim. É, a maior ferramenta de coigir, a palavra exigir, né, do alimentante pagar a pensão em dias é a prisão, certo? Isso aí é uma verdade. A maior coerção que a gente pode obrigar ele a sofrer para ter que ser adimplente é a prisão. Só que a prisão de alimentos foi cancelada, gente. E agora? Prisão de alimentos foi cancelada. O cara já está preso, né? Então como é que a gente vai é, como é que a gente vai fazer para que ele pague em dias? É um acordo. É esse a ferramenta do momento durante essa crise pandêmica. É o acordo. Então, agora não é para ser feito de qualquer maneira, tá? Vamos supor que ele procurou, você é mãe, tem uma criança, tá ali, tem a sua pensão alimentícia já determinada e ele simplesmente diz: olha, minha loja fechou, eu fui obrigado a fechar e eu quero te pagar essa quantia, certo? Como é que eu vou fazer para te pagar essa quantia e ficar protegido? E aí? Tem uma saída, que é justamente isso. O advogado, ele pode ajuizar esse acordo. A justiça está aberta para mim. Isso aqui é a minha identidade digital, entendeu? Simplesmente eu posso pegar as duas partes, fechar ali aquele acordo, olha, um acordo provisório. Enquanto durar a quarentena, o valor da mensalidade é esse. Que não paga a pensão alimentícia. No momento, ele pode ser coagido a pagar de outras formas, tá? Mas a prisão ficou cancelada. Essa é a notícia aí bombástica do momento. Então, quais são as formas que eu posso coagir, obrigar o pai a pagar?
suspensão da CNH, SPC, Serasa, bloqueio de contas bancárias e por aí vai, né? Mas prisão, por enquanto, está cancelada. Então, para evitar essa inadimplência, para evitar essa falta de segurança jurídica da coisa, certo? A gente pode fechar o acordo para que a pensão possa parar de ser paga, perdão, não pare de ser paga, mas que caiba também no bolso dele, para que a criança não venha a ser desprotegida. Bem, aí ele vai sofrer as consequências, né? Se ele não quiser pagar de forma alguma, ele vai sofrer as consequências. Ele vai ser executado. É uma ação. Não está em vigor. Estão até soltando os presos, Cauê. Eles estão soltando os presos de baixo potencial. Então, uma delas é a prisão civil por alimentos, tá? Ela foi cancelada no momento. Infelizmente, essa é a realidade que as mães estão encarando aí, porque essa crise pandêmica aí do coronavírus, ele não só atingiu a economia, atingiu alguns setores que não estavam nem preparados para esse desfalque, né, que deu na economia. Então, as mães estão sofrendo aí por inadimplência. Então, eu estou comovido com essa situação e estou aqui oferecendo a solução. A solução é o acordo. Acordo, de todo jeito, não. Tá? Se você sabe que ele tem reservas... Se você sabe que ele tem reservas, que ele está apenas se aproveitando da situação, então não faça esse acordo. Não procura fazer acordo com ele. Agora, se você sabe que a lojinha dele fechou, que ele faz bico e não está encontrando mais como pagar, então o que é que você vai fazer? Eu tenho uma solução. Vamos fechar um acordo, tá? Lá no meu site tem um botão chamado consulta. Diga aí, Emanuele. Tem um botão chamado consulta. Você clica lá, combina com ele antes, lógico. Olha, tal dia, tal hora, estou combinando com você. O valor é esse que você quer me pagar? Ok. Vai lá no meu site, na minha bio está lá o site. Clica lá em consulta, o valor é aquele ali. É um valor surpresa, tá? Promoção relâmpago. Vai lá e eu estou te dando uma oportunidade de resolver essa questão. Agora, se ele está pagando em dias, não mexe, deixa quieto. Deixa quieto, não procura alterar isso aí, tá? Eu estou falando para você que ele já está inadimplente, ou então já está ameaçando que não vai pagar a pensão. Então, o que é que você vai fazer? Pronto, o valor é esse aqui, ok. Vou resolver essa questão agora. Vamos colocar isso preto no branco, tá? Diga aí, Elziana. Já houve movimentação no teu caso. Depois eu te conto. Então, o que é que você vai fazer? O valor é esse, certo? Vai me pagar até quando esse valor? Já combina. Ok, vou lá no site do Dr. Ricardo, clique em consulta, a gente agenda. Eu já vou colocar os papéis pelo WhatsApp à sua disposição, fecha aquele acordo e ajuízo. Preto no branco. Entendeu? Preto no branco. Para quê? Ele não venha a se sentir diante dessa pandemia, se aproveitar da situação para ficar inadimplente. Tá? Porque ali, tudo bem, você está concordando que ele não está no momento com condições, mas a coisa não vai correr solta. Eu posso colocar uma cláusula temporária que vai
extinguir aquele acordo assim que a quarentena acabar, ou então ainda dá 2 meses depois, após a quarentena. Então, é uma solução que eu tive hoje, essa ideia, para socorrer essa relação aí entre a alimentante e a representante da criança. Tá bom? Vai lá no meu site, clique em consulta e a gente conversa. Aquele momento ali, a gente já fecha o acordo. Tá certo? Mas se ele está adimplente, pagando direitinho, não tem problema. Não mexe nisso. Deixa ele pagar tudo certinho para que você possa suportar esse momento aí de crise, porque graças a Deus ele tem como pagar. Então não mexe nisso. Eu estou falando para aquele 50% da população que é freelance, que é autônomo, que não tem, que foi pego aí de surpresa e está deixando de pagar a pensão por conta desse momento de crise. Tá certo? Estamos entendidos? Quem entendeu, dá um like aí. Dá um ok. Pronto. Então é isso, gente. Essa questão de inadimplência está sendo aí um problemão para as mães e para as minhas crianças que estão sofrendo porque o alimentante foi pego de surpresa, né? Isso, Alexandra. O alimentante foi pego de surpresa. Ele é um lojista, ele é um autônomo. Então, infelizmente, a gente não tem como ter a leite de pedra. Mas não precisa deixar solta. Porque às vezes o cara tem aquele. Ele não tem 2.000, mas tem 1.000. Ele não tem 1.000, mas tem 800. E aí? Vai deixar de pegar esse dinheiro? Não. A gente fecha um acordo temporário para que a criança não fique desprotegida. Tá certo? Então é isso. Vai lá no meu site, clica lá em consulta e ali vai ter. A gente vai se encontrar naquele dia e hora marcado e eu vou conseguir resolver o problema. Essa solução é para nível de Brasil, tá certo? Tem como, através do sistema da justiça que não parou, fazer esse tipo de solução. Tá bom? Dúvidas para quem ficou ainda comigo aqui nessa live? Se não tiver, manda direct, tá certo? Porque a live vai ficar durante 24 horas. Eu vou me responsabilizar em deixar o botão lá no meu site de consulta ativo para que você, durante 24 horas, porque são vagas limitadas, tá? O site que administra essa questão de consulta minha, ele tem um limite, né? Então, é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo e dúvidas me manda direct, fala comigo lá pelo WhatsApp para que eu possa responder essas questões de crise, tá certo? A hora, por que foi tarde a minha live? Porque eu acabei de ajuizar. Foi uma coisa de urgência aí e a mãe precisava da pensão provisória e eu não podia deixar a criança aguardando, tá bom? Então foi por isso que eu fiz essa live tão tarde. Hoje foi um dia. Quem está sempre me acompanhando sabe que eu sempre deixo meus stories ativos, sempre publico alguma coisa, mas hoje foi um dia corrido para você ver que a gente não para, né? Quando a gente quer ajudar, a gente não para, não é verdade? Então, até a próxima. Valeu! Valeu. Tchau, tchau.